Pessoal, vida de professora de educação profissional, curso de contabilidade, tem turno, terceiro turno, né? Até que tudo se normalize, a gente está enviando material para o e-mail dos alunos. E agora eu parei para organizar as atividades que eu vou mandar para eles. E aí eu resolvi vir gravar uns stories e compartilhar para vocês um pouco do conteúdo que a gente aborda lá. É só uma pincelada, tá? Porque o melhor é sempre presencial. Mas com a função de pandemia, até que tudo isso se normalize e a gente volte para uma sala de aula de forma segura, tanto para a gente como professor, quanto para os alunos, a gente está trabalhando dessa forma. Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. Antes de entrar na parte da contabilidade, eu dei uma pincelada dei uma pincelada de como que surgiram as empresas, né? Então, sendo que a contabilidade é uma ciência que trata do patrimônio das empresas, como que eu vou falar do patrimônio sem começar pelas empresas, né? E aí, a gente entra o conceito de administração, né? A administração, ela é uma ciência considerada nova, criada em 1950 em Harvard, nos Estados Unidos, e ela ela foi criada na necessidade das pessoas estudarem o funcionamento das empresas, né? Funcionamento das empresas em todos os âmbitos, financeiro, comercial, de produção, de marketing, de logística. Então, quando a gente fala em administração, a importância de dominar todos os processos, ou pelo menos, se eu não domino, então, quando uma pessoa ela abre um negócio e ela é pequena, né, e ela quer crescer, o principal início dela é saber quais são as primeiras pessoas que ela vai ter que contratar ou terceirizar. Contabilidade, marketing, gestão de pessoas. Esses são os principais pontos que dá para se terceirizar sem precisar ter um custo inicial elevado, né? O segundo é ter uma área comercial alinhadíssima, né? Quem vai colocar o dinheiro para dentro da empresa é a venda, sendo ela de produto ou serviço, tá? Mas agora vamos voltar para a história aqui para seguir na parte de contabilidade, tá? Porque na verdade, assim, elas são muito próximas, né? Na verdade, a contabilidade ela se torna e ela deve se tornar uma importante ferramenta, como eu estava falando, ela deve se tornar uma importante ferramenta de gestão, aonde ela tem os dados passados, né? O histórico de pagamento, de fluxo de impostos, de tudo que acontece na empresa. E com base nesses dados, o gestor ele consegue organizar e ver aonde que está o gargalo, às vezes, de gasto ou indicadores de que para tentar fazer o negócio funcionar. Então, a contabilidade ela tem a questão tradicional e ela é totalmente engessada, mas aí vem ela como ferramenta de gestão e que ela não é engessada. E aí que está o sucesso dos próximos contadores. É eles se tornarem importantes consultores na hora de ser parceiros realmente dos empresários e conseguirem fazer alavancar os negócios e pagar os impostos, sim, mas os impostos corretos e não dizer, mas eu paguei tal guia e eu podia ter economizado se eu tivesse mudado o regime tributário da minha empresa. Mas o que muda? Qual é a diferença do MEI para o Simples? O que eu vou pagar mais e ter um Simples do MEI? Tudo isso eu vou contar para vocês na sequência, porque isso pode ajudar vocês que é pequeno empresário, até mesmo empreendedor em alguma dúvida nessa questão de MEI, tá? Vou voltar aqui na série histórica do surgimento das empresas e na sequência eu vou gravando os próximos stories, tá? Beijo! Então, até acontecer a Revolução Industrial em 1776, não existiam empresas formais no mundo, né? O que existia era pequenos produtores que eles fabricavam tecido e os utilitários domésticos para consumo próprio e para os seus familiares. Nessa época, né, grande parte das famílias, eles tinham uma máquina, que era o tear, que era onde eram produzidos tecidos de forma manual.
né? E com base ali começou a questão da produção do tecido. Mas depois disso surgiu o sapateiro, o marceneiro, o serralheiro e todas essas profissões que estão, né, cada vez mais escassas. Da onde iniciou toda a cadeia e processo produtivo das indústrias. Esse processo de produção, ele geralmente envolvia toda a família, onde eles viravam a madrugada para produzir o tecido, para fazer aquela roupa, aquele pessoal, tudo aquilo, né? Então, o que aconteceu? Com o surgimento do carvão, da energia, novos equipamentos foram desenvolvidos, substituindo boa parte desse processo artesanal. Nessa época, foi também quando surgiu o êxodo rural, né? Onde as pessoas saíram do campo e foram para a cidade em busca de dinheiro e oportunidade de crescimento. Por quê? Naquela época, o pessoal que trabalhava na campanha, eles produziam os próprios alimentos para o consumo próprio, ou seja, se eu quiser comer arroz, eu tenho que plantar comer arroz, se eu quiser ter ovos, eu preciso cuidar da galinha, se eu quiser ter porcos, eu tenho que ter o chiqueiro. Então, a pequena propriedade, ela produzia tudo que ia consumir. Quando começaram a surgir essas primeiras indústrias, as pessoas começaram a sair pensando, agora eu vou trabalhar e vou ganhar dinheiro em troca, porque aqui eu trabalho e só como, não ganho nada. Lá eu vou trabalhar e vou começar a ganhar. Só que nem sempre não foi bem por aí a história, né? E os homens, eles eram escolhidos pela força braçal e as mulheres e as crianças porque eram mais fáceis de... Como é que eu vou dizer pra vocês? Deixa eu colar aqui. Elas eram facilmente intimidadas, tá? Então, tais abusos é o que reduzia o custo para o industriário, né? Ou seja, para o empresário, diminuiu o custo de mão de obra, não tinha limite de horário de trabalho e nem sequer direito trabalhista. Então, na verdade, não deixava de ser um trabalho escravo também, mas fora da era da escravidão, né? Então, é que a gente pode se dizer que era um trabalho escravo dentro das indústrias, né? Direito trabalhista nenhum. Se o cara perdesse a mão, simplesmente ele ia embora sem a mão para casa. Não tinha nenhum tipo de se aposentar. Todos esses direitos que hoje a gente tem e que a gente já adquiriu, não tinha nada disso antigamente. Então, somente no século XVI que o capitalismo tornou dois itens muito fortes. Entrou a questão da ética, ascética, né? E aí a questão toda do orgulho de ser empreendedor, ou seja, inovar. Então, o que é empreendedor? Inovação no que é tradicional. Então, por volta de 1850, as empresas na Europa, elas começaram a ficar cada vez mais prósperas. Ou seja, toda a produção era facilmente vendida. Porém, do outro lado, existiam os comerciários, onde eles tinham uma demanda muito grande e as empresas já não estavam dando conta de produzir tudo aquilo que era necessário para abastecer o mercado. Já em 1920, a Europa, os Estados Unidos e o Japão, eles começaram a travar uma disputa para saber quem é que dominava a questão de produção e indústria, ou seja, quem é o mais forte. Nessa época aí, a produtividade do trabalho aumentou em virtude da mecanização e em virtude da organização e dos métodos, o trabalho foi sistematizado. E esse trabalho foi sistematizado primeiramente na indústria automobilística pelo famoso Henry Ford. E então, a agricultura se tornou o setor primário, a indústria, o setor secundário e os serviços, o setor terciário. Então, os três tipos de serviços são esses, né? Primário, secundário e terciário. Então, a partir da terceira revolução industrial, que começaram a surgir as novas tecnologias, né? E com isso, começaram a surgir sistemas de produção mais complexos. Com o aumento dessa produção, as empresas precisaram investir em controlar
para saber onde é que elas estavam investindo o seu capital e fazendo com que todas as suas operações tivessem uma segurança. Foi aí que surgiu o controle de custos, né? Onde uniram várias técnicas de segurança e utilização de tais recursos para saber quanto se gastava para produzir determinado. Estes custos, eles eram comparados ao preço de venda e assim definindo o que se chama margem de contribuição, né? Ou seja, a diferença do lucro para o custo.